Fala galera, Natan falando. Hoje tu vais conhecer 5 lugares mal assombrados, ou melhor, 5 lugares muito mal assombrados de Belém. Deixa teu like, te inscreve e bora pro vídeo. Número 1. Museu de Arte Sacra. A igreja e o colégio de Santo Alexandre existem desde a época do Brasil colônia. Esse antigo complexo dos jesuítas hoje abriga o Museu de Arte Sacra e fazem parte do conjunto arquitetônico, paisagístico e muito mal assombrado Feliz Lusitânia, um lugar antigo pelo qual Belém começou. O Museu de Arte Sacra possui diversos relatos de aparições de fantasmas, entre eles a aparição do fantasma de um padre, que seria visto com certa frequência a transitar pelo altar-mor da igreja. Bom, um relato que eu tenho para compartilhar com vocês procede de um fenômeno sobrenatural que ocorreu aqui na igreja, não lembro direito o ano, se não me engano, em 2015, do qual eu presenciei um vulto, uma aparição, um espectro de um padre andando em frente ao altar-mor, que em seguida desapareceu. Mas há outras aparições no lugar. Uma vez, um guarda teria sido encontrado desmaiado no museu. Ao recobrar a consciência, ele teria relatado aos colegas que um índio havia aparecido do nada e desferido um violento tapa em seu rosto, que o levou a nocaute. Em outra ocasião, um casal foi tirar uma selfie no museu e teria sido surpreendido pela aparição de um fantasma. Qual não foi o susto do casal, que além de ter visto o fantasma perto deles, ainda constatou que ele aparecia na selfie que tiraram lá atrás, numa sala escura, conhecida como Sala das Pratarias. Muito conhecido também é o relato das estranhas pegadas de lama que numa manhã os funcionários encontraram próximo a uma imagem chamada Pietà. E aí, alguém duvida que esse lugar é mal assombrado? Número 2. Palácio Lauro Sodré. Construído entre 1676 e 1680, o Palácio Lauro Sodré abriga atualmente o Museu do Estado do Pará, mas já abrigou diversos governadores do estado e também foi cenário da morte de um deles. Acontece que um lugar tão antigo assim não poderia deixar de ter histórias de fantasmas. Uma delas é do antigo governador e bispo católico cônego Dom Romualdo de Seixas. O cônego Romualdo Antônio de Seixas presidiu a junta governativa da província do Pará e Rio Negro entre os anos de 1821 a 1823. Seu quadro está fixado num dos corredores do palácio e, segundo relatos, o espírito do padre aparece pelo prédio. Seu fantasma é sempre visto do mesmo jeito, usando uma batina vermelha e andando pelo corredor onde o seu quadro está exposto. Uma parte bem sinistra do palácio é o antigo calabouço. Se você tem claustrofobia, te aconselho a não ir até lá. O lugar possui apenas uma pequena entrada e é extremamente escuro. Uma vez, uma guarda deparou-se com espíritos jogados no chão do calabouço. Eles eram muito magros, segundo ela, e alguns
estavam acorrentados. Eles imploravam por água e comida. A guarda foi encontrada desacordada no calabouço e depois contou o que havia acontecido. Um outro guarda, um inspetor da guarda municipal, uma vez teria visto o fantasma de um antigo governador sentado de frente para a mesa que um dia já foi sua. A aparição foi tão visível que o inspetor reconheceu a figura. Tratava-se do governador Magalhães Barata, político popular no Pará entre as décadas de 40 e 50. Número 3. Palácio Augusto Montenegro. O prédio foi construído em 1903, projetado pelo engenheiro italiano Filinto Santoro, graduado pela Real Academia de Nápoles. O lugar já abrigou a elite da política paraense e atualmente é sede do Museu da UFPA. Os guias do Museu da UFPA são muito atenciosos e falam abertamente que, de fato, o lugar é mal assombrado. Alguns deles, inclusive, já teriam visto uma aparição que é recorrente lá, o fantasma da mulher de vermelho. A história que conta que uma criança uma vez estava brincando aqui. Uma visitante. Uma visitante. E aí? Estava com o filho aqui e a criança estava aqui. E ela viu uma mulher de vermelho aqui. Nessa escada? Nessa escada sentada. Só que não tinha ninguém além da pessoa que estava visitando e o mediador. E aí essa é a história que conta. Dizem que essa mulher foi uma pessoa que morou aqui, que morreu aqui nessa escada e que ela aparece por aqui. Eu história dos dois mediadores. Tu ouviu falar dos dois mediadores? Sim, eu já trabalhava aqui, só que eu não presenciei esse ocorrido. Mas contam que eles viram um vulto e aí eles ficaram com muito medo porque só estavam aí os dois, não tinha visitante nesse momento. E aí eles saíram correndo e eles não conseguiram passar ali pela porta. Isso que ficaram se espremendo. Tentando passar. Teve uma história também de uma outra mediadora que trabalhava aqui, que a gente estava conversando ali na frente, onde a gente estava antes, e ela de repente viu, olha, entrou alguém. Só que não tinha entrado, a gente procurou, não tinha entrado ninguém. A gente não encontrou ninguém. Entrou por a porta de lá, né? Do final. Ela viu só entrar e depois vocês não viram? Um homem lá. E aí ela ficou com muito medo também. Algo que também impressionou as pessoas que trabalham ali foi o dia em que um telefone fixo, desligado de qualquer tomada, tocou insistentemente. O telefone tocou e não estava ligado a nada. Ele não faz ligação para fora, só normal. E aí ele estava desconectado aqui. Ela olhou? Ela olhou e estava desconectado, mas ela atendeu o telefone. E aí? Alguém falou? Não falaram nada. Não. Número 4. Cemitério Santa Isabel. Vamos colocar nessa lista também o Cemitério de Santa Isabel, localizado no bairro do Guamá. O Santa Isabel é palco de muitas aparições de fantasma, como o que foi visto por este coveiro com quem eu conversei alguns anos atrás. E eu estou no portão, faltava 10 minutos para as 18. Aí chegou um senhor querendo localizar uma sepultura. E aí ele veio com a localização e nós fomos lá na sepultura, na quadra 9, ali na frente. E eu fui localizar para ele, todo o tempo atrás de mim, né? Conversando assim, mas atrás de mim. E quando chegou lá, eu cheguei, localizei a sepultura e disse para ele, olha, a sepultura é essa daqui. O que ele disse para mim, a única coisa que ele disse para mim foi que era só isso que eu queria ver. Quando eu olhei para trás, ele simplesmente sumiu, né? E eu me arrepiei todinho, fiquei com o corpo pesado, né? Fiquei com o corpo pesadão mesmo. Aí eu me encabulei com aquilo, eu não podia me mexer, né? Eu olhava para um lado e para o outro, eu não via mais o homem. Quando eu voltei, aí eu me encabulei com aquilo, aí eu voltei. Cheguei lá no portão, perguntei pro rapaz, tu não viu aquele senhor que estava comigo? Ele disse, não, eu não vi passar aqui. Aí foi que eu fui me dar conta de que não era uma pessoa normal, né?
que eu tinha falado. E o seu colega me disse também que o senhor chegou a olhar e constatar que a imagem, a foto que havia na sepultura era a mesma do senhor que encomendou. Aí eu peguei, olhei na sepultura e tá lá. Se tu quiseres, eu até te levo lá para te ver. Eu gostaria. Tu quer? Eu te gostaria. levo lá. Na hora, o senhor percebeu que era a mesma pessoa da foto? Não, logo não. Foi no outro dia que eu vim, que eu olhei e aí eu percebi que Mas era. essa não é a única história do Santa Isabel. Ele está repleto de relatos de avistamentos de fantasmas. Em 2017, um homem chamado Nivaldo disse que viu uma noiva desaparecer em frente ao portão deste cemitério. Era mês de fevereiro, já eram umas 17 horas quando tudo aconteceu. Nivaldo havia entrado no cemitério para pegar umas mangas, quando ouviu um assovio forte, acompanhado de uma gargalhada feminina. No começo, ele não deu muita atenção, mas quando terminou de catar suas mangas e saiu do cemitério, ouviu o assovio novamente. Foi aí que ele olhou para a parada de ônibus e viu uma moça alta, usando um vestido de casamento. Ela sorriu para ele e depois falou: "Eu já te observava." Ele então, sem imaginar que estava diante de um fantasma, ficou se perguntando se conhecia aquela mulher. Depois se aproximou e perguntou o que uma noiva estaria fazendo ali sozinha no final da tarde. Meio que num misto de instinto de pegador e ingenuidade, o cara já estava cantando a noiva debaixo de uma chuva fina que começou a cair. A mulher, ou melhor, a assombração, respondeu o seguinte: "Estou aqui esperando uma pessoa de minha família, mas algo em você me chamou a atenção. Gostei de você." Depois disso, ela disse que seu nome era Cristina e que precisava ir. Porém, logo o veria novamente. A moça seguiu em direção ao portão do cemitério. Nivaldo resolveu olhar para onde ela ia. De repente, ela desapareceu em frente ao portão. Mas a coisa não termina por aí. No dia seguinte, ele voltou ao cemitério para catar manga novamente, quando num dos corredores principais, quem ele vê? Um túmulo com a foto da mesma moça que ele viu no dia anterior, sorridente e usando o mesmo vestido de casamento. Número 5. Palacete Bibi Costa. Palacete Bibi Costa foi construído entre os anos de 1904 e 1906 para ser residência do Major Antônio Brício da Costa e família. O prédio já abrigou diversos órgãos públicos, o último deles, o DENIT. E, segundo uma pessoa com quem eu conversei, que trabalha lá perto, teria remanejado seus funcionários para outro prédio devido ao imenso número de aparições de fantasmas que ocorreriam no lugar. O antigo funcionário disse uma vez que no final do expediente ele ouviu um pedido de ajuda. A voz vinha de uma das janelas que ficavam onde antes era o porão do palacete. E que dizem, no início, abrigava escravos, mesmo depois da Lei Áurea. Ele foi olhar e teria se deparado com um escravo acorrentado. O fantasma clamava por socorro. Acontece que o funcionário não ficou lá para ajudar e saiu com mais de 1.000. A professora Andresa conta que já trabalhou no lugar nos anos 90 e que saiu devido a algumas ocorrências sobrenaturais que presenciou lá. Veja o depoimento dela feito numa live aqui no canal. Eles falavam que tinha um negócio dos escravos que andavam com umas correntes por lá e tal. Eu sempre achei isso muito exagero, assim, achava muito absurdo. Então a gente trabalhava lá sem nunca ter visto nada, só ouvindo essas histórias. Tinha umas histórias de que algumas pessoas foram arrastadas, foram escravo lá com essas correntes e tal, mas eu nunca vi nada. E um belo dia, uma bela noite, na verdade, de repente eu começo a ouvir um barulho de passos, né, no corredor, e a parte de cima do Bibi Costa é toda em madeira de lei, tá? Era toda em madeira de lei e
tudo original mesmo, da época da Belle Époque, então você ouvia quem passava, né, por causa do barulho na madeira. Então eu estava lá corrigindo compenetrada quando eu ouvi o barulho dos passos e ouvi o barulho das portas, porque eram duas salas, tem a antessala e a sala, que era a que eu ficava, né? Uma sala dentro da outra. Então eu ouvi quando a pessoa abriu as duas portas. E aí eu pensei que era o meu professor e respondi, né? A pessoa não falou nada para mim, mas eu respondi já me antecipando. Eu falei assim, professor, eu já estou terminando os relatórios, não se preocupe, tá? Ainda hoje eu vou terminar. E continuei corrigindo, só que a pessoa não falou nada. Eu só ouvi como se a pessoa tivesse saído correndo, rindo. Uma gargalhada esquisita. E eu fiquei meio assim, o professor saiu correndo. Eu achei estranho aquilo, até porque o professor já tinha uma idade, né? Para ele sair correndo com um sapato social naquele chão liso que era encerado constantemente, seria perigoso para ele, né? Para ele se acidentar ali e tal. Então eu achei esquisito, me levantei, as portas ficaram abertas e eu fui lá fechar as duas portas e perguntar, né, professor, aconteceu alguma coisa, tudo bem e tal. Só que quando eu fui fechar a primeira porta da sala, eu percebi que estava tudo escuro, não tinha mais ninguém no prédio, só eu. Porque as luzes dos corredores, tudo estava apagado. E aí foi quando eu me dei conta que já devia ser muito tarde, né? Porque estava tudo escuro, né? Devia ser muito tarde. E aí eu fechei a primeira porta, fechei a segunda e me sentei de volta para terminar de corrigir o relatório. De repente, novamente, aconteceu a mesma coisa, né? A pessoa ouviu os passos, a pessoa abriu as duas portas, só que quando ela abriu a primeira porta e que ela foi abrir a segunda, eu me virei, pensando que era o professor, né? Me virei e falei, professor, e dei de cara com nada. Não tinha nada, simplesmente estavam só as portas abertas, assim, e aquela coisa saiu correndo de novo, eu vi um riso, né? A pessoa saiu correndo. O meu, na época, eu tinha uma central de ar-condicionado que ficava na minha frente e o controle dessa central estava em cima da minha mesa. Então, antes que aquilo saísse correndo, o controle do meu ar-condicionado girou, sabe? Disparou, desligou o meu ar-condicionado, sem eu ter mexido naquilo. Então, imediatamente, eu só tive o reflexo de pegar o meu celular, que na época era um Nokia Chroma, era um celular que não iluminava. Abri o meu celular e saí correndo, né, já pela escada, porque eu sabia que o elevador não ia funcionar. Então, quando eu estava nos primeiros degraus da escada, correndo, não peguei nem a minha bolsa, meu sapato ficou lá, eu estava descalça. Eu senti alguma coisa me empurrar. E eu comecei a rolar. A escadaria de lá é grande, tá? E aí eu rolei aquela escada, né? E eu não sei nem como foi que não quebrei nada, porque é uma escada grande, toda de madeira de lei. Enfim, eu fiquei com essa parte aqui, a parte esquerda, toda roxa, cheia de hematomas. Fiquei mal, assim, não só com o susto, mas com o baque mesmo, né? Que eu fui enrolando aquela escada. E, para piorar a situação, cheguei lá no outro prédio, porque tinha que cruzar 2 prédios, o Bibi Costa e mais um anexo para poder chegar na entrada mesmo, né, do prédio. Então, eu cheguei lá, não conseguia nem falar. O vigilante, na época, que se chamava Romero, olhou para mim e ficou assustado. Menina, tu ainda está aí? É verdade, viu, gente? De verdade, existe alguma coisa lá que eu não sei. E aí, você gostou desse vídeo? Comenta aí se você gostaria de ver a parte 2. Muito obrigado e até o próximo relato.